Hoje, mais um episódio do Matchcast. Hoje nós vamos falar sobre a prova de Biologia do Enem, hein? Vai ser sensacional, hein? Então, imperdível. Solta a vinheta. Olha, não se esqueça de jeito nenhum, hein? Aqui no canal eu sempre vou estar trazendo novidades para vocês. Então, inscreva-se no canal, aciona o sininho. Se você já tivesse acionado o sininho, você já tinha recebido essa notificação desse Matchcast sensacional de hoje, hein? E também não deixa de dar aquela curtida, hein? Então, vamos começar. Hoje eu estou aqui com o professor Caio, é o professor do Biologia Online. Isso mesmo, gente, aquele curso sensacional de Biologia, o Biologia Online. Então vamos começar. E aí, Caio, tudo bem? Boa tarde, professor Alisson. É um prazer estar presente aqui com você no Matchcast. Vamos lá. O prazer é todo meu. Ô, Caio, primeiramente se apresenta aí para o pessoal onde você dá aula, quantos anos de experiência já aí. Então fala um pouco aí sobre o seu curso. Vamos lá. Gente, vamos lá. Eu sou professor de Biologia, assinei a carteira, primeira vez em 2011. Fala as contas, eu sei que é boa na matemática. Nossa. Não é verdade? E sou professor hoje no Colégio Santo Agostinho, aqui em Belo Horizonte, trabalhando junto com todas as unidades, né? E aqui sim também no Biologia Online, que é um curso que vai te preparar muito bem. Eu espero te mostrar isso, olhando para a prova do Enem hoje, né, para fazer um excelente exame nacional, assim como outros exames de grande importância do país também. E puxando um parênteses aqui, galera, o curso de Biologia dele é com o professor Eber. Professor Eber, sensacional também, e já tem muito tempo de carreira aí. Eu, inclusive, comecei junto com o Eber dando plantão, tá? A gente dava plantão lá no pré-UFMG. Isso já tem, muito tempo, hein? Então vamos lá. Caio, fala um pouco para nós aí sobre a prova de Biologia desse Enem 2025. Vamos lá, acho que para isso, se eu te mostrar a prova, vai ficar mais fácil, deixando no jeito aqui pra gente. Vou tomar como referência a prova azul, beleza? Dá uma olhada. Primeira coisa, eu contei aqui 15 questões de biologia. Primeira questão... Antes disso, faz um favor para mim, Caio. Desculpa te atrapalhar aí. Fica à vontade. Manda lá para a prova de matemática. Vai lá, abaixa aí. Bora. Manda lá para a prova de matemática. Tô chegando... Quase lá. Pronto. Tá. Matemática e suas tecnologias. Ô, galera, olha o que eu quero que você entenda. Olha o tanto que ele teve que rolar ali para chegar na prova de matemática. Agora, rola essa prova de matemática toda. Para baixo. Isso. Tem questão, hein? Chegando. Pronto. Pessoal, isso daí é o que eu bato na tecla sempre. Prova do Enem, 3 pilares: conhecimento, agilidade e estratégia de prova. Você viu tanto que ele teve que rolar ali na prova de matemática. Por que eu estou puxando esse parênteses aqui? Pelo seguinte, gente, muitas vezes a gente começa pela prova de matemática. O que é que geralmente eu recomendo para os alunos? Começar pela prova de matemática. Então, para você chegar lá na prova do Caio, olha o tanto de coisa que você teve que fazer em matemática. Então, se você não tiver agilidade, não tiver uma estratégia de prova, muita coisa que o Caio vai falar aqui não vai fazer sentido. Por que não vai fazer sentido? Ele pode ser que ele fale assim, essa questão aqui é fácil. Mas imagina se você tiver perdido muito tempo na prova de matemática e nem chegou a ver essa questão. Então, é importante conhecimento, agilidade e estratégia de prova. Então agora, Caio, vamos lá, pode ir para a sua área aí agora. Gente, olha o tanto que ele vai ter que rolar, hein? Ó. Enquanto eu chego lá, essa diferença muitas vezes é gritante, hein, Anderson? Você pega ali determinado número de acertos, dá mais de 100, 150, já chegou a 200 pontos de diferença com o mesmo número de acertos. Sim. Então a estratégia faz muita diferença. Mas assim, antes de começar a comentar cada questão individualmente, a primeira mensagem que eu tenho, e a mensagem que eu quero terminar com ela também, é que a prova do Enem é uma prova predominantemente honesta, sabe? É uma prova que paga bem. É aquela prova que o aluno que estudou no decorrer do ano, tem lá um caderno completo, assistiu todas as aulas, fez todos esses exercícios, normalmente é uma prova para ele fechar. Você não precisa ter uma extrema facilidade em biologia,
Você não precisa ser gênio e sempre ter tido excelentes notas. Não, você precisa de um bom ano, caprichado, caderno completo, aulas bem assistidas, listas feitas, dúvidas tiradas. Normalmente, ela vai te pagar bem, você vai conseguir acertar as questões ali que você se dispuser a fazer. Vou te mostrar aqui, assim, costuma fugir uma, duas questões. É uma que eu acho mais nada a ver no ano, uma outra em outro. Então, 13 em 15 é um número bem razoável. Sendo que essas duas aí, se bobear, você vai matar também, você vai conseguir acertar, mas talvez o problema esteja mais nela do que em você. Mas só puxando aí, então, agora, mais um parêntese aí, a média do pessoal que é aprovado em medicina, vamos supor, na UFMG, na primeira chamada, é de 36 questões em ciência da natureza. Em outras palavras, 12 em cada área. Então você está me falando que em biologia, das 15, geralmente tem duas ali que dá uma discrepância, mas dá para acertar 13, né? 13 fazendo um bom estudo e tal. Então, você já consegue ter uma média maior do que geralmente as pessoas que são aprovadas. Então, isso aqui é importante, a gente tem que saber. E isso faz parte da estratégia de prova. Aqui estudar muito, de forma organizada e não ir bem na prova, é ruim demais, né? Aí dá aquela sensação ruim. Quando você está estudando e aquilo que você estudou é o que aparece e você consegue repercutir bem, né? Aí faz toda a diferença, dá um ânimo maior. Vamos lá, vou começar com a questão 92 aqui, ao meu ver, a primeira questão de biologia da prova de 2025, tá? A minha ideia aqui não é resolver as questões, mas é ir comentando essa percepção da prova também todo. Então, vai uma questão que puxa para o enunciado, ela te cobra o que está presente no enunciado, puxa o conceito de genética molecular, que são conceitos normalmente bem presentes, você sabe o que é DNA, o que é ácido nucleico, o que é código genético, genoma, organismo genético modificado. Não é a primeira vez que é citado, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta vez, e provavelmente vai continuar sendo citado. Depois da questão 92, a gente vai para a questão 93, que é, ao meu ver, a segunda questão de biologia aqui, uma questão que puxou um pouquinho, tá? Ela foi num detalhe. Ela pergunta o aumento da taxa de mortalidade dessas aves e a associação desse aumento com uma glândula chamada uropigial. Então, assim, é uma glândula presente em aves associada à secreção de uma substância impermeabilizante que vai garantir ali a flutuabilidade dos organismos. Eu achei que ela fugiu à regra por ser detalhista demais. No entanto, eu gosto de aproveitar essa questão para comentar algumas coisas. A primeira delas é, cara, se essa questão caiu, então eu preciso de focar nas minúcias, eu preciso de saber o que é a lanterna de Aristóteles, a ampola de Lorenzini, ou eu preciso... Não, eu acho que ela foge à regra. A gente não deve tomar ela como base para começar a se preocupar demais com muitas picuinhas, com muitos detalhes. É o famoso, não sei se isso acontece na matemática também, o cara preocupa com um ratinho e deixa o elefante passar. Cara. Exatamente. E essa questão ela pode acabar te levando para esse lado. Apesar de fato, ela foi uma questão detalhista. Um outro alerta não é a primeira vez que se fala nem de impermeabilização, nem de glândula uropigial ou uropigiana. Fazer questões anteriores é uma excelente estratégia. Conhecer as questões anteriores. Eu estava falando isso aqui com Alisson Royce. Às vezes, é mais provável que ele vai te cobrar uma segunda questão pequenininha e vai te falar da glândula uropigial de novo, do que vai te falar de uma outra especificidade de algum outro organismo. Eu estava dando a referência da vitamina A, que vai aparecer na prova mais uma vez. Né? Você não tem 5 questões de vitamina A no Enem de 2010 para cá, sendo que 3, 4 ali são de vitamina A. Então, eu repito, você não tem 5 questões de vitaminas como um todo, e a maioria dispararam de vitamina A. Sendo que 2 delas, assim, quase iguais, falam da mesma coisa. Falam da relação de vitamina A com o arroz dourado, com o carotenoide, enfim. Então é importante que você perceba essas tendências. Isso vai te ajudar bastante. A biologia a gente tem um conteúdo muito extenso e é fácil do aluno se perder no excesso de conteúdo, sabe? Você está estudando coisas demais, sendo que grande e maior parte dela talvez não vão te perguntar. E aquilo que vão te perguntar, você não tem ideia, você passou mais rápido, e aquilo que não vão te perguntar, porque é improvável que te perguntem, você gasta muito tempo. É importante a gente conseguir equilibrar, saber onde dá mais atenção e onde dá menos atenção. Aproveitando isso daí que você está falando, é o que eu falo que é o papel do professor. Igual, eu sempre comento o seguinte, quando eu dou aula num colégio,
quem vai elaborar a prova sou eu. Então eu sei o que eu vou cobrar. Porque muito aluno fala para mim assim, nossa, no colégio eu era tão bom, e agora eu vejo que eu não era tão bom assim. Mas por quê? Porque como eu sei o que eu vou cobrar de você, aí eu dou a minha aula direcionada àquilo. Quando a gente dá aula em cursinho, quando a gente tem um curso e tal, o que acontece? A gente está dando aula para alguém que vai fazer a prova, não somos nós. Então, por isso que o aluno ele tem que confiar no professor. Porque igual você está falando, biologia é muito extenso. Então, quando você, Caio, vira para ele e fala assim, presta atenção nisso daqui, é por quê? Porque pela sua experiência, você sabe que aquilo dali tem cobrado muito e tal. É lógico que pode acontecer de você virar para ele e falar assim, não precisa se preocupar com glândula uropigial. Mas é por quê? Porque é algo que não vai acontecer sempre. Que a gente também trabalha com estatística, né? A gente trabalha com estatística. Igual na prova de matemática desse ano aí, 2025, caiu uma questão lá de tangente. Aí muita gente falou assim, nossa, Alisson, lá no seu curso, lá você dá aula de tangente. Para a prova do Enem, eu não dou aula de tangente. Só que eu ensino lá como que se faz questões quando você tem gráfico. Qualquer questão que tenha gráfico, pega o ponto do gráfico e substitui. Se você fizesse isso nessa questão da tangente, que era considerada a questão mais difícil da prova, você matava ela na hora. Então, é isso que é importante. Por isso, gente, põe uma coisa na sua cabeça. Escolha um curso, escolha um professor que você vai confiar nele. Isso é importante demais, porque, como ele está dizendo aqui, ó, biologia é muito extenso. Se você tentar abraçar o mundo, você não abraça ninguém. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Então, isso daí que é importante, a gente saber onde atacar. E a ideia a gente não acha, né? Não é achismo aqui. Exatamente. Faltar na análise das provas anteriores, né? Assim que vamos manter um certo padrão ali. Bem, deixa eu continuar. Estava na 93, né? Seguindo, eu vou aqui para a terceira questão de biologia, questão 96 agora. Uma questão mais interpretativa também, é até difícil de enquadrar. Eu gosto muito de fazer o seguinte pensamento, não sei se você faz também. Eu acabo de dizer uma questão, eu penso, depois de qual aula minha essa questão entraria? Qual aula que o aluno tem que assistir e logo depois de assistir ele consegue matar, né? Então essa aqui já não fica uma questão tão conteudista. Ela vai ser mais focada na interpretação, na análise do texto, das informações que ele mesmo fornece. Vou para frente. Questão 97 é uma questão clássica. A questão que o aluno preparado não erra. Isso é uma questão que já apareceu várias vezes. Questão de cobrando vacina, soro, dentro de imuno, com esquemas inclusive similares aos que estão aqui, já apareceram outras vezes. Então, você fez o curso bem feito, fez questões de exames anteriores, essa é uma questão que você está acostumado a fazer, né? Ela já é uma questão esperada. Seguindo, questão 98, uma questão de ecologia, que é um assunto muito presente, é um assunto que lidera o índice de assuntos mais frequentes do Enem, disparado, inclusive. A prova que menos caiu ecologia de 2010 para cá caiu em uma questão só, mas às vezes outra aparece mais de uma, duas, três questões. Enfim, a questão que vai te cobrar a ecologia dentro do contexto aqui do bioma cerrado. É a quinta questão na minha contagem aqui, né? Questão 99 é a nossa sexta, questão que alguns colegas até acharam que iriam avançar para o outro lado, né? Cito a referência do Ozempic, a gente achou que ia falar de glicemia, que ia falar de perda de peso, controle do tipo, e na verdade ela puxou por uma questão de bioma, não foi para ecologia de novo. Ela, no final das contas, fala de um lagarto que vive no deserto e te pergunta qual que é o bioma brasileiro que mais se parece com um deserto. Tema dessa herança. Bioma brasileiro se parece com um deserto. Eu vou na caatinga. Aí, ó. Que isso, hein? Foi no lugar certo. E nada combinado aqui mesmo. Mas não foi mesmo, não. Você te coloquei. Eu não é de física, eu tento responder as questões de física. Mas biologia é uma risca. Essa 101 aqui para você, é biologia ou é física? Essa 101 aqui, você viu que é uma tela em azul, que ao meu ver, a galera da física vai puxar para ela. Mas é uma questão também que já apareceu outras vezes. Uma questão que muitas vezes ou o professor de biologia mata, numa aula de sistema nervoso, sistema sensorial, falando de olho, pupila, a retina e etc. Mas eu sei que a galera da física gosta também de trabalhar em mente. Então eu vou te falar. Eu fiz o Medcast aqui com o professor Jacques Braga, do Física Online, né? Conheço bem. Ele pegou essa questão como física. Eu lembro bem dele pegando essa questão aqui como física. Sabia.
Ele pegou essa questão como física. Mas isso também é importante você tá frisando, porque a Alisson, tá? Eu sou da opinião que lá na prova de ciências da natureza, a estratégia tem que ser igual de matemática. Para mim, é o seguinte, eu primeiro ia procurar as questões pequenas, independente de qual área, física, química ou biologia, entendeu? Então, eu primeiro iria procurar as questões pequenas. Dá uma reduzida, reduz os joints, por favor. Por exemplo, aqui, ó, eu prefiro, né, se eu tivesse indo lá fazer a prova, fazer a questão 100 do que tentar fazer a questão 104. Simplesmente pelo tamanho, entendeu? Olhando o tamanho. Porque eu sempre falo o seguinte, dizem que a gente tem em média 3 minutos para fazer cada questão. O tempo que você vai gastar para ler a questão faz parte desses 3 minutos. Então, eu procuraria as questões menores primeiro, tá? Porque tem gente que estrategicamente procura primeiro as questões de biologia, né? Por exemplo, aí nessa questão aí, a pessoa podia ficar em dúvida, pois isso aqui é biologia ou física? Então, como eu penso o seguinte, em algum momento você vai ter que deparar com as questões de física e de química, porque muita gente corre das de física, geralmente, né? Em algum momento você vai ter que deparar com ela. Então, eu prefiro me deparar com ela no tamanho da questão. Para mim, não faz sentido ficar quebrando a cabeça numa questão grande de biologia, tá? Se tem uma questão pequena ali de física, tá? Mas isso é só a minha opinião. Tem gente que acha que primeiro você tem que procurar as de biologia porque dizem que as biologias jogam a sua TRI mais pro alto. Isso aí é o que dizem, né? Mas só tô falando que igual, pega essa 101 aí o aluno mesmo poderia ficar, pô, isso aqui é física ou isso aqui é biologia? Aí ele vai ficar nessa dúvida. A gente vai fechar essa passada de olho pelas questões aqui. Eu quero até comentar algumas estatísticas. E uma delas é exatamente sobre a presença da biologia. Será que a biologia de fato está mais presente na TRI, no início da TRI, inicialmente enquadradas? E daqui a pouco, mas é um ponto importante. Assim, eu penso que o aluno que está ali competindo bem, fez o curso e está pronto, ele tem que dar conta pelo menos das fáceis e das médias. Se ele conseguir dar conta, se ele acha as difíceis ou deixa as difíceis para depois, quem não pode agarrar na difícil. Exato. Isso é estratégia. Uma recomendação forte para mim é começar pelo comando. Perfeito. Porque quando você lê o comando, você já sabe o que você quer no texto. Perfeito. Ainda mais que você tenta estar cansado, né? E você falou do tempo, do desgaste, isso é treino. Quanto mais você consegue ficar sentado, lendo, mais você vai se desenvolver nesse sentido. Eu acho que você aproveita mais. Você lê o comando, você já sabe o que é, o que você precisa. Eventualmente você vai no texto. E só puxando, como você está falando, lê o comando, tá? O aluno aí deixa ficar fazendo isso nos simulados. Não, gente, faz isso nas listas de exercício. Já vai treinando isso nas listas de exercício. Porque tudo é treinamento, né? Eu sempre gosto de falar que a final de um campeonato teve um pênalti, não é qualquer um que vai bater. É quem treinou. E se esse cara que treinou, ele teve mais eficiência chutando direito no canto direito rasteiro, ele vai ter que chutar no canto direito rasteiro, porque senão ele vai errar. Então, o treinamento é importante. Então, é isso que eu estou falando. Leia a pergunta, né? Vamos só puxar um gancho ali, ó. Questão 103. Essa doença resulta da insuficiência funcional de qual estrutura celular? Você já vai ler, já sabendo o que você quer. Estrutura, né? É isso aí. Vamos lá. Bom, eu também costumo falar isso. Assim. Esse é um cara que já interpretou 1000 gráficos na vida. Ele interpreta tantos por ano. Aí um cara que interpretou 10. O cara interpretou 1000, que é difícil dele não ter visto alguma coisa próxima do que vai aparecer. Enfim, então voltando para essa questão é a questão clássica também. Já apareceu uma em que era uma imagem e ela fazia relação com a retina. Já apareceu uma falando, se eu não me engano, de rodopsina e de cones, que são células presentes ali na retina. Também como juntar uma física com a biologia na questão ali da visão, né? Uma questão bem clássica, mas eu nem considerei ela como biologia, não. Se eu considerar, seria um 16. Se eu considerar, estou contando 15. Aí fui para 102, que eu achei uma questão um pouco viajada. Então, se eu tivesse que escolher 2 para essa prova, como eu costumo fazer, seria aquela primeira, da glândula pineal. A questão não teria problema, mas eu achei ela específica demais. Ela perguntou de um detalhe muito pequeno, mas repito, se você tivesse feito provas anteriores, questões anteriores, já havia aparecido uma questão que tocou na mesma achei. E
essa questão é a questão que fala do sashimi de baiacu e vai te perguntar que ação poderia evitar essa intoxicação. Então não é questão assim, olha, acabei de assistir tal aula, vamos lá fazer que você consegue acertar. Às vezes o cara que assistiu um over aí, um cara que lembrou de um outro ponto, assim, cobrou menos a biologia trabalhada. Talvez a interpretação cuidadosa, deixando claro que tem uma potente neurotoxina termoestável, que é produzida e armazenada nas bombas e vísceras, te ajudaria a pensar no manuseio do animal, assim, provocar o comprimento dos órgãos. Mas ainda assim, eu acho que ela se afasta um pouco. Sério. Não pensa em nenhuma aula, você assiste essa aula e agora sim faz essa questão para ver se você está entendendo bem essa aula ou não, sabe? Você sabe disso? Que tem que manusear o direito? Você quer saber, né? Tem uma outra questão, por exemplo, fala da bromélia, muito específica da bromélia. Mas assim, uma por prova no máximo, como eu estou te dizendo. Aí chegamos a 103, já até leu o comando dela, né? Essa doença resulta em insuficiência funcional da estrutura celular. Já fica bem claro, uma questão de organelas. Você acerta essa questão depois de qual aula? Depois da aula de organelas. Pode ir lá, você abriu o curso, assistiu as organelas, você tem que acertar essa questão. Logo depois, você vai aprender a vincular lisossomo com a digestão, com a lipase, por exemplo, que catalisa essa digestão. Na 104, mais uma de ecologia, bem clássica, bem honesta, né? Fácil de matar também, que é, na verdade, a 9ª questão da prova de biologia. Sigo avançando. 107, questãozinha bonita de genética. Estudou genética também no Cérebro da Certe. Tem uma característica que é a bolinha, outra característica no tracinho. Essa questão acho que até ficou mais fácil, porque teve gente que não prestou atenção em uma coisa e acabou acertando mesmo assim. Eu acho que os confundidores dela aqui, as alternativas te ajudaram nesse sentido. Então quem fez uma forma e não considerou algo que deveria ser considerado, acertou da mesma maneira. Mas está aí uma questão honesta de genética sendo cobrada. Questão que quem estuda genética avança no decorrer do curso vai conseguir tirar de letra também. Então a questão dessa, né? Fui para 11, mais uma que vai se enquadrar aqui na ecologia, vai citar uma etapa do processo, honesta, e aí vem a 112. Eu até coloquei aqui um lembrete, mas já comentei. Questões que já apareceram, aparecem novamente. Então é uma questão muito parecida com ela. Ela, a princípio, não é uma questão tão simples assim. Na verdade, ela já até te conta que o beta-caroteno é precursor da vitamina A, né? A primeira vez que ela apareceu, ela só te contou que esse aloe dourado era um transgênio, então uma espécie modificada geneticamente. Incluíram ela alguns genes, e ela passou a produzir uma coisa que naturalmente ela não produzia, que é o beta-caroteno. E mais nada. Aí você tinha que sacar que o beta-caroteno era precursor da vitamina A, e a resposta da questão não era vitamina A. A resposta da questão era carência da vitamina A. Então você tinha que saber duas decorebas ali detalhistas. Que o beta-caroteno é precursor da vitamina A, e você tinha que saber a carência de vitamina A. Essa aí já te contou, mas a história é bem parecida. Te fala do mesmo transgênico, que é o aloe dourado, e já te conta que o beta-caroteno é precursor da vitamina A, e daí bastaria você saber qual é a carência de vitamina A para acertar a questão. Posso perguntar a vitamina A ou eu estou pegando pesado? Cara, eu acho que a gente pegaria pesado aí, mas eu talvez iria na cegueira noturna. Porra, de novo, hein? Tá bom mesmo. Que isso, hein? Na cegueira noturna, né? Mas essa aqui, bicho, é manjar. E vitamina é outro exemplo disso. Porque vitamina você tem vitamina B1, B2, B3, aí você tem um tanto de detalhe para decorar. Eu costumo te pedir para separar a decorada em partes. Hormônios é a mesma coisa. Você tem insulina, glucagon, testosterona, estrógeno, progesterona, FSH, LH, tem muitos hormônios. Você tem que separar na primeira linha, nos casos mais presentes. Então, assim, se o cara não conhece insulina, não faz sentido nenhum ele lembrar da função, sei lá, da gastrina ou da melatonina. Muito improvável te cobrarem esses outros. Pode até cair, mas historicamente, no vestibular como um todo, te perguntam muito mais da insulina, te perguntam muito mais do ADH, te perguntam muito mais desses outros aumentos, que é a mesma coisa. Então, por exemplo, falando de vitamina B9, B12, C, vitamina A, vitamina D, vitamina K, são primeira linha. Primeira coisa que você decora são essas. Tem que estar sabendo. Tem que conhecer a carência de todas elas. Sobrou espaço, aí você preocupa com a carência lá de B3, por exemplo, e assim por diante. Beleza? Então, cuidado. Outro exemplo, ciclo do nitrogênio. Não apareceu nessa prova, mas já apareceu
vamos colocar aqui por alto, 10 questões de ciclos biogeoquímicos. Foi um pouco menos. Dessas questões de ciclos biogeoquímicos, 7, 8 só de ciclo de nitrogênio. Aí você pensa, cara, de ciclo de nitrogênio ano passado. Então ano que vem deve ser outro, né? Porque assim, não de novo. Aí você pensa, não, então já caiu 2, agora tá na hora de cair o ciclo de enxofre. Não, aí caiu do nitrogênio de novo. Então já descobriram todas as etapas do ciclo de nitrogênio. E se bobear antes de cair outro ciclo, no ano que vem vai ter outra questão de cobrando. Então é um trem que você tem que sair sabendo, né? E aí, obviamente, no curso a gente vai investigar isso. A gente vai fazer simulados. A gente faz um negócio que é assim. O cara fez um mês do curso, eu coloco um simulado para ele misturando esse primeiro mês. Aí ele fez o segundo mês, eu coloco um simulado misturando esse segundo mês e um outro simulado misturando o primeiro e o segundo. Aí um terceiro mês, e assim vai sucessivamente, dando mais ênfase, óbvio, àquilo que aparece mais, aquilo que é mais frequente. E acabando, né? 13ª questão 116, questão bonita de ecologia aqui, citando o endemismo dessas espécies. Deixa eu avançar para a questão 123, que é a 14ª, a questão um pouco mais específica, infelizmente foi anulada, não por motivos que estão vinculados à questão, mas por motivos externos, a questão que vai te cobrar na fotossíntese oxigênica qual composto desempenha a função análoga do H2S, parece até H2O, né, de fato, seria essa ideia, é uma questão bem específica. Você fala, cara, a gente descobre a biologia? Sim, velho. Predominantemente. Das 15 questões, pelo menos 13, 14, biologia menos estudada que você vai precisar. Agora, a gente descobre a biologia simplesmente. Você precisa ler muito bem. Você precisa interpretar muito bem. Então, eu posso te perguntar uma coisa, muitas vezes de forma direta. Eu gosto sempre de citar a questão de carboidratos, que caiu no tempo atrás, mas a questão não te pergunta qual é o carboidrato mais simples, ela te pergunta um negócio assim, qual é a forma mais eficiente de produzir etanol? Nossa, cara, mas eu não estudei isso, né? Calma, filho. Vai para o texto. Aí o texto fala assim, quanto mais simples é o carboidrato, mais eficiente é o processo. Ou seja, no final das contas, ela está te cobrando aquilo que você estudou. Então, especialmente você que fez um bom curso, foi para a prova, apareceu um nome complicado, você acha que ela não está te cobrando alguma coisa que você não estudou? Respira fundo e eu vou te avisar. O evento mais provável é que aquela questão esteja te cobrando uma coisa que você saiba. E depois, na resolução, assistindo o Matchcast de 2026 lá, você vai pensar assim, nossa, mas era isso. A sacada é perceber isso, obviamente, na hora da prova, né? Mas aqui é uma questão, mas eu sou busto, cobrando um detalhe aqui dentro da fotossíntese. E aí, caminhando para o final, eu tenho uma questão 127, que a galera da química puxa para ela, claro. Eu até marquei de forma diferente ali, mas é porque é um gráfico que a gente faz no curso. Então, eu nunca não dei uma aula de enzimas em que eu não me desenhasse esse gráfico e não fizesse essa relação do que é com e sem a atividade enzimática, né? O progresso dessa reação. Então, vocês vão matar isso lá na clínica também, mas a gente reforça aqui na biologia. Essa aqui eu sei bonitíssimo. A primeira aula de enzimas, eu já vou encaixar ela lá mais à frente. E aí fui para a 15ª questão, a questão de parasito, cobrando aqui a relação entre a esquistossomose, né, e o seu intermediário ali, que é um molusco. Ela vai te falar dos resultados ali com um molusco de alta eficiência. Parece diferente, mas tem também outra questão que fala de um molicicida no enunciado. Questão anterior do Enem. E essa nunca deixa. O enunciado fala de um molicicida. Sabe o que é um molicicida? Pensa assim, o que um inseticida faz? Mata inseto. Mata inseto, um homicida. Mata homem. Você sabe? Se um molicicida não mata um molusco. Então você tinha que ter essa sacada. O molicicida mata molusco e o molusco faz parte do ciclo da esquistossomose, né? É uma questão também. Quem estudou esquistossomose é esperado conseguir fazer relação com o molusco e acertar. E sim, tá aí a prova de biologia do Enem 2025. Deixa eu reparei que os enunciados não são tão grandes, né? Não, normalmente são enunciados mais compactos, mais
objetivos ali, mas que vão se remeter a seres Sim. porventura podem ser maiores, podem ser menores. Mas eu acho que a prova de biologia ela tenta te vencer pelo cansaço. Né? Eu acho que o cansaço está mais atrelado a prova Em todo. mais que eu como um todo. Mas lendo comando é a prova que você costuma matar ali com certa velocidade, entende? Por exemplo, essa aqui, o de genética, talvez agarrar um pouco mais. Você vai ter que fazer uma conta ali, outra aqui, mas são poucas, né? Por isso, acabou de ler e já está pensando, já está procurando a resposta. Gostei demais. E você falou que fez uma análise aí sobre habilidades, sobre como que é cobrada a biologia. Explica um pouco aí para o pessoal, que eu acho que vai ser interessante demais para eles. Bom, vamos lá então. Eu queria fazer a seguinte análise. A primeira delas é a seguinte. Eu não sei se você sabe, depois olha para o edital. Acho que isso é um exercício interessante de fazer. Vê lá como é que se divulga o exame do Enem. Você vai perceber que ele é separado em habilidades. São 30 habilidades de ciência da natureza. Então ele não vem separado biologia, química e física. Sabe? Acaba que na prática a gente consegue fazer essa subdivisão, como a gente está vendo aqui. E quando você lê o texto de algumas habilidades, você pensa, olha, dá para cobrar biologia aqui, dá para cobrar física, em algumas não tanto, algumas são mais tendenciosas. Então uma das perguntas que eu acharia interessante me fazer é assim, caem todas as habilidades, todos os anos? Sim, são 30 habilidades, 45 questões. É bem comum, pelo menos nas primeiras aplicações, todas as habilidades aparecem, e algumas vão aparecer 2 ou 3 vezes, totalizando as 45 questões. Então, se você leu lá as 30 habilidades, pode saber, todas elas vão estar na sua prova. Agora, qual o objeto de conhecimento que ela vai cobrar? É o negócio. Porque eu posso cobrar aquela habilidade numa questão de química, posso cobrar uma questão de biologia e posso cobrar dentro de diferentes assuntos da biologia. Por isso que muitas vezes vai ser mais difícil de predizer qual é o assunto. Mas dá para perceber algumas tendências. E aí, eu fiz alguns registros aqui. Por exemplo, a habilidade H1, a primeira habilidade que está lá no programa, ela é 100% física. Todas as vezes que ela apareceu na física. Mas, por exemplo, a habilidade 9, eu vou ler a habilidade 9 aqui para você, quer ver? A habilidade 9, ela está escrito assim, compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo de energia para a vida ou da ação de agentes ou fenômenos que podem causar alterações nesses processos. 50% das questões da habilidade 9 são biologia. Então, já caíram questões de química, por exemplo, nessa mesma habilidade. Agora, quando cai biologia, olha que interessante. 1, 2, 3, 4, 5. 5 questões de biologia analisadas aqui, 4 são de metabolismo energético. Então, normalmente, quando a gente cobra metabolismo energético, a gente cobra dentro dessa habilidade. É bem comum ele tentar amarrar metabolismo energético, fotossíntese, respiração celular, com o ciclo do carbono ou ciclo do oxigênio, enfim, com o ciclo biogeoquímico de maneira geral. Então, tá vendo? É uma tendência que dá para perceber. Agora, tem outras habilidades que são uma coisa um pouco mais ampla. A habilidade 16, por exemplo, a habilidade assim, compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos ou na organização taxonômica de seres vivos. Essa habilidade 16 já caiu com questão de botânica, descobrindo tubo polínico, descobrindo fecundação dupla de angiosperma, descobrindo tubo polínico de novo, descobrindo dispersão de semente, descobrindo vantagem do metabolismo holometábolo de inseto, ou seja, caiu dentro da zoologia. Já tem uma questão de especiação, já tem uma questão de reprodutor, já tem uma questão de parasito com evolução, falando da tendência do parasitismo. Então, dá para perceber algumas tendências, mas eventualmente pode ficar um pouco mais difícil de acertar, olha, essa habilidade, quando ela cai, esse é o objeto, ou é predominantemente esse objeto, mas com uma análise de prova a gente consegue perceber algumas sacadas. E aí, aproveitando o gancho daquela questão, a gente está falando de uma questão agora há pouco, em que você estava falando da estratégia de prova, você falou assim, cara, mas a biologia, catar as questões de biologia, de fato procede, ela tende a estar entre as questões mais fáceis? Bom, o que a gente fez? Vou dar inclusive um abraço para a galera lá do Santo Agostinho, que me ajudou bastante nessa análise. A gente analisou as provas do Enem de acordo com os dados divulgados pelo Enem, os microdados, né? Ou seja, não é o que eu acho. Então, espera só um pouquinho. Presta muita atenção no que ele vai falar aqui agora, hein? Isso aqui vale ouro. Presta atenção, porque isso daqui tem que fazer parte da sua estratégia de prova. Ele vai te dar aqui um dado importantíssimo, hein? Vai lá, ó. Já bebeu uma aguinha? Então,
Você não vai beber agora também não. Porque presta atenção. Vou dar um pause aí, né? Então eu tava pensando o seguinte. Uma das coisas assim, eu acho que essa questão é fácil. Eu acho que ela é média, eu acho que ela é difícil. Outra coisa é, o INEP considerou essa questão como sendo índice de dificuldade 0, não sei o que lá. Então o que eu fiz? A gente ordenou por índice de dificuldade. Eu peguei, por exemplo, a prova de 2024, qual foi a questão mais fácil de 2024? Segundo o INEP. A segunda questão, a terceira questão. E aí a gente criou uma régua, eu chamei de régua pedagógica, que é a ideia da TRI, a ideia de coerência, né? Na matemática isso fala até mais sentido. Porque na matemática tem alguns assuntos que você pensa assim, se o cara acertar essa questão aqui, ele tem que acertar essa outra mais fácil. O problema é que a régua pedagógica da natureza, ela inclui biologia, química e física, cara. Então, se a questão mais fácil for de física, por exemplo, e lá na frente você erra uma difícil de biologia, ou você erra uma fácil de... Tá tudo na mesma régua, né? É como funciona, digamos assim. E aí, eu fui analisando. Dentre as 15 primeiras questões, eu fiz esse recorte, tá? As 15 primeiras eu chamei de fácil, as 15 intermediárias, da 16 a 30, eu chamei de média, e dali para cima eu chamei de difícil. Se eu fizer um recorte das fáceis, 49% das questões fáceis, ou seja, daquelas que apareceram entre a primeira e a 15ª questão mais fácil pela TRI, 49% é biologia. 26% foi química, 25% física. Então, procede. Apesar de que eu não acho que dá para abrir mão do restante da prova por esse motivo, e eu não sei se catar a biologia, porque a biologia já teve a questão mais difícil da prova. Ela já teve, foi ano passado retrasado, a penúltima questão mais difícil da prova. Então, a ideia é passar pela prova como um todo, viu que a questão é difícil, viu que agarrou, pula. Não fica abraçado. Eu lembro que eu quando estudava matemática, era assim, cara, mas eu gostava, né? Eu pegava aquela questão, me desafiava, eu ficava vários minutos nela ali, mas dava aquela sensação. Isso eu falo sempre. Eu, às vezes, estou dando aula ali, eu falo assim, quem é bom em matemática? A pessoa, às vezes, levanta a mão e fala assim, você é uma das pessoas que eu tenho mais medo. Por quê? Porque você tem entranhado nas suas veias o orgulho. Você quer pegar uma questão e quer fazer a questão. Entendeu? Você quer fazer a questão. Porque você fala assim, não, eu sou bom, tenho que fazer. Mas aí pode estar indo pro buraco. Você quer realmente alimentar o seu ego? Chega em casa e faz a questão. Você tem que entender que agora não é o momento que você tem que alimentar o ego. Agora é o momento que você tem que vencer o seu concorrente. Entendeu? Você tem que tirar uma nota boa. Então, não vai ser essa questão aí que vai te aprovar, não. Então, eu tenho medo disso, da pessoa que ela tem esse ego lá em cima rodar. Faz todo sentido. E assim, só para fechar a discussão, então, eu fiz um outro recorte que era por habilidade. Foi mais ou menos pensar assim, será que existe um padrão também por habilidade? Será que tal habilidade normalmente cai em questões mais difíceis e tal habilidade normalmente em questões mais fáceis? E, de novo, não dá para cravar, mas dá para perceber algumas tendências. Vou falar em números aqui, mas a minha ideia não é você decorar. É só para você perceber que existem tendências, percebe? Por exemplo, a habilidade 3. Ela caiu aqui, vou analisar de 2018 a 2024. A habilidade... Qual habilidade que eu falei? 3. Cadê ela aqui? Achei. Ela foi a 24ª questão em 2018, depois ela foi a 14ª, fácil. 6ª, 9ª, 15ª, 8ª e 9ª. Então, de todas esse ano, Estava nas fáceis. ela cai como fácil. Ali que estava na média. Só uma que estava na média, exatamente. Agora, eu vou pegar a questão de física aqui, por exemplo. Deixa eu achar mais vermelhinho aqui. Habilidade 6. A habilidade 6, ela foi a 31ª questão. É muito difícil, em 2018. Depois ela foi a 26ª. Ela foi a 31ª de novo. 26ª de novo. Depois 37, 33 e 33. Normalmente está posicionado ali. Mas assim. A H5 de física também. 20ª, depois 41, 34, 30, 44, 42, 41. Nos últimos 3 anos, ela está entre as 40º. Então, não dá para generalizar que física necessariamente vai ser a mais fácil ou biologia. Todas elas vão transitar, mas dá para perceber algumas tendências. Até mesmo dentro da habilidade. Mas é assunto para outro dia, para a gente conseguir fazer, se a galera tiver interesse, né? Uma análise específica por habilidade, por objeto,
é uma coisa interessante de fazer, especialmente no decorrer do curso, e que a gente faz no decorrer da aula. Então, eu estou te dando uma aula lá de, DNA, eu vou falar, olha, gente, como é que descobre um DNA? Descobre um assim, descobre um assado. Isso aqui tem que saber, isso aqui já é um pouco mais de detalhe, mas isso aqui é básico, né? E no decorrer do trabalho é fundamental que seja feito aí. Espetacular. Pessoal, eu vou agradecer aqui o professor Caio, que foi, assim, espetacular esse podcast aqui. Na verdade, o Matchcast, né? Então, galera, vai lá, compartilha, mostra para os seus amigos, porque, gente, para o Enem 2026, a gente já tem que começar a estudar agora, tá? Então, não perca essa oportunidade, hein? Caio, muito obrigado aí. Aqui também. Vai fazer o merchanzinho seu aí, claro. Eu agradeço, nossa. Obrigado mesmo pelo convite aí. A plataforma do Matemática Online, gigantesca, maravilhosa. Já tive vários alunos, inclusive, que entraram em contato, fizeram impulso, elogiaram bastante. Não sei o que você tem nessas aulas assim, que eu olho para você, você explica de um jeito que a gente consegue entender e tal. E isso, dá uma olhada lá no Instagram, é o @professor ou prof. Caio Bio. E o nosso curso se chama, mantendo a tradição dos online aí, né? Tem o Química Online, o Física Online, Matemática Online, é o Biologia Online, e eu, meu grandíssimo e queridíssimo professor Heber. Alright, não? Alright, ele gosta. Ele gosta. Maravilhoso. E ainda tem um detalhe, hein? Isso daqui, gente, estou pegando o Caio agora de surpresa, hein? Caio, vai lá. Para quem tiver assistido esse Matchcast aí e quiser adquirir o Biologia Online, dá um cupomzinho de desconto aí pro pessoal. Oi. Tá vendo, gente? Foi mal porque eu peguei ele. Na verdade, quem conhece dos cupons ali é o cupom. Tô tentando lembrar o nome dele aqui. Não, pode inventar um aí agora, pode. Vai ser uma honra que você crie o nome do cupom. Matchcast. Matchcast? É, o cupom Matchcast. Matchcast. Tá feito aí, ó. Gente, usa o cupom então Matchcast que você vai ter um bom desconto ali para adquirir o Biologia Online. Gente, e vou falar novamente. O companheiro dele no Biologia Online é o Weber. O Weber, eu comecei a dar aula com ele lá em 1998 ou 99, não lembro. Tá no pré-UFMG. O cara é espetacular. Então esse curso aí está sensacional, hein? Então, galera, vamos lá. Não se esqueça, gente. Vai lá, inscreve no canal, aciona o sininho, porque o próximo Matchcast eu quero que você receba a notificação e que você participe, beleza? Valeu demais!